Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda de Araújo Pinheiro, eu sou aluna do 7º período de Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje eu vou mostrar para vocês as discussões teórico-metodológicas feitas pelos grupos Excel e GECOP ao longo do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, a fim de formular a introdução à pesquisa científica experimental na área dos estudos da linguagem. Desde já, esclareço que por conta da pandemia do coronavírus, as metodologias de pesquisa experimental foram modificadas para se adequarem ao modelo remoto de investigação, o que foi essencial para que discutíssemos e propuséssemos novas metodologias científicas experimentais. Dessa forma, por meio da leitura, discussão e resenha de textos teóricos feitos semanalmente pelos grupos Excel, veiculado ao Laboratório de Estudos Experimentais de Linguagem da UFOP, e do GECOP, Grupo de Estudos em Cognição e Pragmática, coordenados pelo professor José Luiz Vila Real Gonçalves, temos a finalidade de embasarmos nossas futuras metodologias científicas da melhor maneira possível no campo da psicolinguística, linguística e educação. A leitura de textos teóricos norteia as buscas no campo da linguística experimental, sob as diretrizes da Teoria da Relevância de Sperber Wilson de 1995, que estudam os elementos cognitivos da emissão e compreensão de enunciados, e de neurocientistas como Cossenza e Guerra, que abordam em seu livro Neurociência e Educação, o funcionamento cerebral, os transtornos cognitivos e seus impactos na aprendizagem, iniciamos a construção dos pilares essenciais nos quais basearemos nossa próxima etapa de pesquisa. De acordo com o livro Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, de Cossenza e Guerra, em 2011, o portador de TDAH apresenta baixo desempenho escolar devido às dificuldades para controlar a impulsividade, a ansiedade e a manutenção de atenção executiva. Segundo os autores, boa parte das informações que chegam ao cérebro não são processadas, não porque são desnecessárias, mas porque todos os seres humanos foram dotados de mecanismos que permitem selecionar a informação que é importante. E eles dizem ainda: através do fenômeno da atenção, somos capazes de focalizar em cada momento determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for dispensável. Esses estudos sobre o comportamento cognitivo de indivíduos com TDAH fazem-nos pensar na teoria da relevância de Sperber e Wilson de 1995, que explicam como se dão os processos de compreensão de enunciados. Segundo os autores, a afirmação central da teoria da relevância é a de que as expectativas de relevância são precisas e previsíveis o suficiente para guiar o ouvinte na direção do significado do falante. O objetivo da TR é explicar em termos cognitivamente realísticos a que equivalem essas expectativas e como elas podem contribuir para uma abordagem empiricamente plausível da compreensão. Eles ainda afirmam que a relevância é uma propriedade potencial não somente de enunciados e outros fenômenos observáveis, mas de pensamentos, memórias e conclusões de inferências. Nos termos da teoria da relevância, qualquer estímulo externo ou representação interna que fornece um input para processos cognitivos pode ser relevante para um indivíduo em algum momento. De acordo com a teoria, enunciados geram expectativas de relevância, não porque falantes obedeçam a um princípio de cooperação ou alguma outra convenção comunicativa, mas porque a busca pela relevância é uma característica básica da cognição humana, que comunicadores podem explorar. A partir da leitura de artigos científicos e livros sobre psicolinguística, educação, cognição e pesquisa experimental, podemos discorrer sobre os fatores constitutivos da linguagem, como essa se dá no processamento da leitura e quais metodologias necessárias para que uma pesquisa científica experimental possa ocorrer. Dessa forma, o interesse por transtornos cognitivos, especificamente o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e como os indivíduos que obtêm esse tipo de desenvolvimento cognitivo processam a leitura de textos escritos, foi essencial
para que iniciássemos o desenvolvimento de um projeto científico experimental que se dará nos próximos semestres. Bom, até esse momento foram alcançados objetivos como a consolidação da leitura de textos na área da cognição, pragmática, psicolinguística e educação, discussão do desenvolvimento inicial de desenhos experimentais com vistas aos estudos dos fenômenos cognitivos e pragmáticos relacionados à linguagem, o avanço das atividades do Laboratório Experimental de Estudos da Linguagem, o LEXEL, da UFOP, e redação inicial para a realização de pesquisa experimental remota com foco no impacto dos processos de leitura e produção textual em contexto de aprendizagem remota por portadores de TDAH. Assim, com o objetivo de unir os métodos científicos experimentais e as bases teóricas epistemológicas da TR e dos estudos neurocientíficos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, propomos direcionar as nossas leituras para o campo dos estudos psicolinguísticos e educacionais, a fim de colocar em prática a nossa futura pesquisa experimental e trazer resultados acadêmicos relevantes que possam contribuir com o avanço de questões teóricas e aplicadas nas áreas de pesquisa do Brasil. Muito obrigada por ter assistido ao nosso vídeo.